Olá, que Deus esteja com todos nós neste dia, trazer para nós uma reflexão com o tema perdão, baseada no texto em Gênesis, no seu capítulo 50, a partir do verso 15, que nos diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe-lhe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes responderam: Não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei a vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. A partir do capítulo 37 de Gênesis, lemos a história de José, que sofreu um bocado na mão de seus irmãos antes de chegar o momento relatado na leitura bíblica de hoje. O pai dele, Jacó, tinha uma preferência clara por José, e o ciúme do demais foi tanto que resolveram sumir com ele. Chegaram ao ponto de induzir o pai a pensar que um animal tinha matado o irmão detestado. Durante muitos anos, aqueles homens sustentaram o peso da mentira, da vingança, do ódio e do rancor. Viram o pai de luto, inconsolável, mas nem assim se arrependeram. No entanto, a culpa continuava pesando. Mesmo anos depois, ao ser injustamente acusado de espionagem, consideraram isso como castigo pelo que tinham feito a José. Não imaginavam que seu irmão poderia estar bem. Pensamos, como uma pessoa pode ter um sentimento tão ruim dentro de si que planeja o mal de alguém da família? E o pior ainda, não era um só, mas vários irmãos contra um. Que covardia! Os irmãos de José não conseguiram acreditar totalmente na bondade dele, no perdão sem vingança. O recado que mandaram para o irmão em nome do pai revela que o mal cometido ainda os atormentava. Achavam que seriam castigados e maltratados. No entanto, José realmente os perdoara, e sua resposta é um bom exemplo da atitude recomendada pelo verso em destaque que nos diz: Não diga, farei com meu próximo o que ele fez comigo, e ele pagará pelo que ele fez. Não fez justiça com as suas próprias mãos. Não devolveu a maldade sofrida. Ele literalmente agiu como recomenda Provérbios 25, 21 a 22, que nos diz: Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Que este exemplo de José seja modelo para que haja mais paz na família e mais perdão entre amigos. Sabedoria é preocupar-se apenas em agradar a Deus e deixar que o Senhor seja árbitro nos relacionamentos. A vingança nunca traz felicidade, mas o perdão produz paz e união. Hoje, falando sobre perdão e falando sobre José, em toda a sua trajetória, em todo o seu caminho, a gente vai observar que a vida de José nunca foi fácil, né? Uma infância com 11 irmãos o provocando, e ele sendo o xodó da casa, né? Seu pai lhe dava tudo,
Hoje, nos tempos modernos, nos tempos atuais, José seria aquele que se vestia bem, né? Tinha tudo do bom e do melhor. Porém, aquilo que mais atraía na vida dele era porque ele era filho da mulher amada do seu pai. Mas em compensação, seus irmãos não gostavam muito disso. Planejaram tentar tirar a vida de José, jogaram num poço, venderam como escravo, chegou no Egito como escravo, foi para a casa de Potifar, lá Deus o abençoou, o fez prosperar, foi acusado injustamente, foi parar numa prisão. E mesmo na prisão, Deus olhou para ele e fez prosperar novamente. E depois, durante alguns anos, o próprio Faraó teve um sonho duplo. E nesse momento, José é colocado como ministro supremo no Egito, assume o segundo lugar no posto de comando do Egito. Acima dele só o Faraó e mais ninguém. E nessa trajetória, porque houve uma fome muito grande na terra, seus irmãos vêm até o Egito para comprar comida e lá eles se deparam com José. José, depois de um bom tempo, se revela aos seus irmãos, mostra que é ele, que ele está vivo. E aí há um problema, porque os seus irmãos, até aquele instante, tinham afirmado para o pai que José estava morto. Agora eles teriam que voltar para casa com um dilema, contar para o pai que José estava vivo. E o pior de tudo era lidar com a mentira que eles sustentaram durante muitos anos. E ao chegar em casa, quando Jacó soube da notícia, ele também não procurou se vingar. Mas ele se voltou para José, porque o desejo do seu coração era ver o seu filho novamente antes que falecesse. E quando lá chegou, passou alguns anos com José, viu os seus filhos. E quando por fim, da morte do seu pai, do patriarca Jacó, os irmãos se vendo numa situação complicada, o que vai ser de nós? Seremos escravos? José vai se aproveitar do momento, vai mandar nos açoitar, vai nos colocar na prisão. E quem sabe, tem até o poder para tirar as nossas vidas. Mas vem José e nos ensina que tudo aquilo que ele passou não foi fácil, mas ele aprendeu que a melhor coisa que se tem na vida é não guardar mágoa, rancor, ressentimento de ninguém. Primeiro, porque os hospitais estão cheios de pessoas com doenças psicossomáticas, pessoas com doenças do coração, porque simplesmente não conseguem liberar perdão. E perdem um bom tempo da vida alimentando um desejo mórbido de se vingar daquele que ela diz que o prejudicou. Mas o grande detalhe e o maior ensinamento do que o de José é o próprio Cristo. Acusado injustamente, preso, e mesmo no ato da sua crucificação, foi o dom maior de entregar a sua vida a nosso favor, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E um dos seus ensinamentos ainda para nós é uma oração que nós costumamos fazer, a oração do Pai Nosso. E nós dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Interessante que Jesus ele diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos daqueles que nós devemos. E entender que os nossos pecados só serão perdoados quando a gente aprender a perdoar. É dando que se recebe. O ensinamento de José, o que Jesus realmente realizou para mim e para você, foi dizer que naquela cruz, e pelo seu ato e pelo seu sangue,
nós teríamos o nosso pecado perdoado. Perdoe, viva uma vida plena, abra seu coração, abra sua vida. Tenha hoje um grande dia, um forte abraço, que Deus sempre esteja conosco, né? Um abração para todos, Pax Vobis, a paz seja com todos, com a tua casa, com a tua família, e que Deus nos ensine a cada dia a caminhar sobre essa terra de modo digno e relevante, em nome de Jesus. Amém. Abração.